visão, no geral, quem está em casa, quem está aqui, ampliou muito a nossa visão sobre o livro de Atos. Amém? E a gente ora, né, que assim como Deus fez com o livro de Atos, possa trazer outros livros da Bíblia. Você imagina? Assim como Atos, vamos agora ficar em Daniel. Imagina. Vamos agora ficar em Gênesis. Então, Deus tem nos abençoado e pode fazer isso com outros livros da Bíblia. Glória a Deus. Nós paramos ali, mostramos a vocês a intenção, o apóstolo chegando às cidades sem nenhuma utilização de tecnologia. Falar em tecnologia, você viu, a gente tem que utilizar a tecnologia para o bem. Amém? E hoje nós temos feito isso. Temos pregado, levado o Evangelho, transmissões online, transmissões de manhã, transmissões à tarde. Alguém tem acompanhado o programa Mundo Real às 15 horas? Gente, tem sido muito legal. Para cada mensagem do reverendo, cada entrevista, testemunhos, oração da hora nona. Então é muito especial isso. Amém? Então nós temos utilizado para o bem. E a gente acredita que o apóstolo São Paulo, nessa era, ele ia fazer de tudo para com todos, dentro dos meios lícitos, para pregar o Evangelho. Amém? Para levar Jesus às pessoas. Muito bem. Nós paramos, abram comigo o capítulo 13, porque nós caminhamos ali, todo aquele entorno de Jerusalém, milagres, os milagres aconteceram, as almas se renderam, o Espírito Santo foi derramado, Filipe anuncia o Evangelho em Samaria, a missão começa em Jerusalém, vai para a Judéia, vai para essas regiões. Também nós temos ali as missões urbanas, locais, as missões transculturais, que vamos sair agora um pouco de Jerusalém. E nós vemos que os cristãos da igreja primitiva, nós vimos isso, que esses cristãos primitivos, eles vão levar o Evangelho, primeiro com o seu testemunho pessoal. Cada cristão vai pregar o Evangelho aonde for. Depois, vamos ver a utilização das casas. Nós vamos perceber que, como as casas, será ali um instrumento de Deus para a propagação do Evangelho, para reuniões de oração. E aí você vê em cada carta que o apóstolo São Paulo escreve, e outros apóstolos fazendo menções sobre a igreja que estava no lar. Nós vamos ver que os apóstolos, principalmente, vão pregar em ar livre, né? Nós vamos ver isso muito claro. Nós vamos ver também a profissão sendo utilizada como instrumento, nas prisões, até nas prisões, o Evangelho sendo pregado. Isso tudo a gente já tem acompanhado, graças a Deus por isso. E agora nós vamos trazer a importância das viagens missionárias. Nós temos aí algumas viagens, vamos botar 4 viagens ao todo, mas nós queremos falar de 3 em especial e passar o olho assim um pouco em Roma depois, se der tempo. Mas 3 foram as mais importantes no sentido de levantar a igreja, salvar novas vidas, abrir frentes missionárias, e isso abriu. Nós estamos vendo aí um quadro que a gente montou com muito carinho para vocês, falando sobre a primeira viagem missionária de Paulo, a primeira viagem missionária do apóstolo São Paulo, o esforço que ele fez para pregar o Evangelho, e lá a partir de Atos 13, nós estamos vendo como Deus levou este homem, dando a ele a palavra da reconciliação, trazendo pessoas a se reconciliar com Cristo. Uma vez que nós somos reconciliados, agora nós também somos agentes da reconciliação. Essa palavra está conosco para trazer as pessoas a Cristo. E é interessante porque o apóstolo São Paulo, que vai adentrar aí na igreja de Antioquia da Síria, a gente já falou tanto sobre Antioquia aqui, né, gente? Tomara, em nome de Jesus, que a mente de vocês estejam aberta para isso, porque nós mostramos que essa Antioquia, que foi um portal, uma porta, um ancoradouro para grandes missões, e de Antioquia o Evangelho vai adentrar ao mundo gentil. O cristianismo vai ter um caráter universal agora, não vai ter um caráter local mais. Agora as nações, lembra? A missão deles era chegar até as nações, então eles vão chegar até as nações, e esse Evangelho que chega até as nações, é tão especial isso, que vai encontrar pessoas de todo tipo, né? Vai encontrar todo tipo de crença. Agora nós estamos falando aqui, Atos 13, nós estamos falando da região da Síria. E da Síria já havia uma igreja constituída. Ali na Antioquia da Síria, já havia uma igreja o quê? Constituída. Nós estamos falando ali, na igreja de Antioquia, de profetas, doutores,
de mestres. Olha só. E essa igreja, que é uma igreja filha, ela vai então enviar esses discípulos agora, vai enviar esses discípulos, e que vão ser apóstolos, ao mundo, né? O mundo gentílico, a esse mundo que vai conviver com hostilidade, com deuses, vai adentrar a região da Ásia Menor. Você vê a cidade, nós já tivemos aqui aula sobre as igrejas da Ásia Menor, né? Ali aquelas regiões ali beirando ali o mar, como aquelas cidadezinhas, elas tinham crenças esquisitas, situações precárias. E aí o evangelho entrará naquele lugar. E vamos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo que está aqui. Glória a Deus. E aí quando chega no capítulo 4, no capítulo 2 diz assim, ó: e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, despediram. E assim eles, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram a Chipre. E chegaram a Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga do judeu, e tinham também João como cooperador. Havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus, o qual estava também com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, e este, chamando a si Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. E é interessante que procurava ouvir a palavra de Deus, e o falso profeta buscava apartar o procônsul da palavra de Deus. Então hoje existem muitos falsos profetas que buscam apartar as pessoas da palavra de Deus, levando o quê? Levando um falso evangelho, um evangelho que não é verdadeiro. Então nós, como crentes em Jesus e de um ministério como esse, temos que ser agentes de Deus para espalhar o evangelho verdadeiro às pessoas. Amém? Porque você imagina aqui, ó, mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, procurando apartar a fé do procônsul. Então a gente percebe tanto hoje evangelhos que vai apartando certas pessoas que não estão firmadas na verdade. A gente percebe hoje as pessoas indo atrás de uma satisfação humana, um hedonismo, uma satisfação momentânea, passageira, e elas vão atrás disso, aí se sentem emocionalmente envolvidas nisso, e aí daqui a pouco acham ali que está muito bom porque eu me arrepiei com aquele louvor, aqui é muito bom porque aquela cantora vem aqui, aqui é muito bom porque tem aquela reunião, aquele café da tarde, mas o café da tarde, o arrepiar no louvor, isso não vai dar a você o que só o evangelho verdadeiro te dará. Só ele te dará. O que ele vai dar? Vai perdoar seus pecados, vai transformar a sua vida, vai mudar você completamente e te projeta agora para o reino vindouro. Então, quer dizer, o apóstolo São Paulo aqui, ele está agora pregando isso para o procônsul. Para o procônsul. Agora, o que nós temos que fazer? Vão nos resistir, é óbvio, mas nós estamos com a palavra verdadeira, não podemos abaixar a guarda, que foi o que o apóstolo está dizendo aqui. E aí, quer dizer, quando você começa a estudar aqui, essa primeira viagem missionária, a primeira coisa interessantíssima que veremos aqui, é que essa região de Chipre, Salamina, Pafos, você imagina agora, nós estamos falando ali de o evangelho, e que na história da igreja, Chipre foi considerado um país cristão, principalmente depois do primeiro século, que muitos das perseguições aos cristãos, alguns se refugiaram em Chipre. Para você ter uma ideia, quando a gente acompanhou o reverendo numa viagem dessas, fomos a Chipre, lá você tem a igreja de Barnabé, você tem a igreja de Lázaro, porque acredita que a perseguição levou esses homens para o Chipre. E eles ficaram lá devido ao poder do evangelho ter se espalhado por toda aquela região, tá? Bom, muito bem, nós louvamos a Deus que a nossa igreja está lá no Chipre hoje, né? Através do pastor Eduardo, representa o nosso reverendo lá no Chipre, pregando o evangelho. Nós glorificamos a Deus por isso tudo. Então o procônsul Sérgio Paulo se converte, Elimas o mágico é castigado por Deus, quer dizer, um profeta que esses homens que tentam apartar, tem a ira de Deus sobre eles, Deus vai cuidar deles, claro.
E quando eles saem do Chipre e adentram a região da Galácia, agora, a partir de Perge, o João Marcos vê toda aquela, imagina, vê aquele mundo hostil, aquele mundo gentílico, vê todas aquelas crenças, aqueles deuses, e o camarada não quis mais continuar e voltou. Mas o apóstolo São Paulo, ele não vai arrefecer jamais na sua missão. Ele jamais vai voltar atrás, pelo contrário, ele sabe que quem comissionou ele foi o Senhor. Aquele que apareceu para ele na estrada de Damasco, disse: Saulo, por que me persegue? Esse Senhor agora é o que está governando a vida desse homem. E esse Cristo tem que governar a nossa vida. Esse mesmo Cristo, quando te chamou, nós estávamos aqui, gente, cada um foi encontrado de um meio, cada um veio de um tempo, cada um veio de uma circunstância, mas Cristo não brilhou para você lá. Esse Cristo agora tem que ser Senhor da nossa vida, esse Cristo tem que ser governador das nossas ações, e isso aconteceu com Paulo, e Paulo então vai continuar a sua caminhada, e aí ele adentra a região da Antioquia, agora na Pisídia, que era parte dela, grande parte dela estava na região da Galácia, e ali Paulo vai pregar aos líderes judeus, vão se opor ao Evangelho. Capítulo 3, o versículo 16 em diante, você vê essa oposição ao Evangelho aí, e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando dele, voltou para Jerusalém. E ele, saindo de Perge, chegou a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentou-se. Aí ele vai assentar, vai ler, olha só, e depois da lição da lei de um profeta, mandaram dizer aos principais dos sacerdotes: varões e irmãos, se tem de alguma palavra de consolação para o povo, falai. Levantando Paulo, pedindo silêncio: varões israelitas que temei a Deus, ouvi. O Deus de Israel escolheu nossos pais, olha só, exaltou o povo, sendo ele estrangeiro na terra do Egito. Né? Aí ele começa a dar uma descrição lá atrás, para chegar, sabe aonde? Para chegar no Cristo. E aí, quer dizer, no versículo 23, aí ele diz assim, ó, da descendência deste. Primeiro os judeus estavam, né, pastor, tudo gostando, né? Ó, Abraão, escolheu Abraão, escolheu ir, veio o primeiro, veio Saul, veio Davi, veio, mas da descendência desse, conforme a promessa, Deus levantou Jesus Cristo como Salvador de Israel. Quer dizer, você percebe, gente, que a salvação, eles sempre vão chegar, porque Jesus é o carro-chefe desses homens. Jesus é o quê? O carro-chefe. E aí, quer dizer, quando você começa a ler esse versículo, esse capítulo é um capítulo muito rico, porque aí quando ele termina assim, ó, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento, mas João, quando completava a carreira, quem pensai que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele que não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e aos que dentre vós temem a Deus, a vós é enviada a palavra desta salvação. Quer dizer, a palavra da salvação é quem? É o Cristo que veio. E isso vai legar para eles, para o apóstolo, uma perseguição, porque aí muitos não vão crer. Mas sempre terá aqueles que vão crer. Sempre terão aqueles que vão realmente crer de verdade. O apóstolo São Paulo, devido à perseguição, sai da Pisídia. E ele vai agora a uma outra cidade chamada Icônio. Quando você chega no capítulo 14 de Atos, já no versículo 1, e aconteceu que em Icônio entrava junto a uma sinagoga de judeu e falavam de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Agora, é interessante, você percebe que eles falavam com ousadia, eles acreditavam naquilo que pregavam. Não era uma coisa meia distante, sabe? Uma coisa, olha, se você quiser ir lá na igreja, vai. Não tem uns evangelhos meio estranhos assim? Se você quiser. Não, nós temos que ter ousadia, porque a mensagem é verdadeira. Ele salva mesmo, Ele perdoa os pecados mesmo, Ele nos introduz no reino de Deus mesmo. Então, quando Ele vem aqui e diz, olha, nós, agora com ousadia, aí muitos creram. Muitos creram. Aí quer dizer, Deus é tremendo com eles. Aí eles querem dizer, sai dali, o propósito de Deus se cumpre, vamos para a região ali da Licaônia. Está tudo dentro da Galácia isso, tá? Aí vamos para Listra e Derbe. Quando chega no capítulo 14 ainda, o versículo 8,
Deixa eu ver se ele é. E estando assentado em Listra, certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado, este ouviu falar Pedro, que fixando nele os olhos, e vendo fé para ser curado, e disse em alta voz: levanta-te, direito sobre teus pés. E ele levantou e andou. E a multidão, vendo o que Paulo fizera, levantou a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, desceram até nós. O reverendo ontem disse uma frase interessantíssima, e eu também tomei nota dela, que ele diz o seguinte: o milagre sem a cruz não tem Jesus, a pessoa se afasta. A pessoa, já viu aí tantas pessoas que são, no próprio caminhada, da sua própria caminhada cristã, você já conheceu alguém que foi curado? Eu conheci uma moça, desde a minha época de adolescência, que ela foi curada aqui de um tumor no cérebro. E aí a gente conhece ela, porque a irmã dela casou com o meu irmão, e aí a gente, evangelizando um dia, e ela: não, eu fui curada lá no Gramacho. E eu falei: pô, você está longe. Você vê, ó, a pessoa não quer o evangelho. Então, milagre sem o evangelho, a pessoa vai se distanciar. Mas o que a pessoa, o maior milagre que a gente precisa fazer é o milagre da salvação. A pessoa tem que realmente estar diante de Deus. A pessoa tem que estar diante do céu. A pessoa tem que se maravilhar com a obra que ele realizou na cruz, a fim de que aquilo seja padrão único para que a minha permanência com Cristo. Amém? Porque senão a pessoa vai, milagre pelo milagre, vai embora. Olha aqui, ó, aquela ação milagrosa lá na região da Licaônia, daqui a pouco a pessoa estava achando que eles eram deuses. Olha que coisa triste. Quer dizer, isso tudo faz parte desse envolto da primeira viagem do apóstolo São Paulo. Agora, quando a gente adentra a segunda viagem missionária, quando a gente já chega ali à segunda viagem missionária, agora é interessante lembrar-vos, depois de tanta perseguição, né, depois de tanta coisa, no capítulo 13, versículo 52, é um versículo célebre para a gente. Diz assim, ó: e os discípulos estavam cheios de alegria, e do o quê, gente? Cheios de alegria do Espírito Santo. Cheios de alegria e do Espírito Santo. Aí, quer dizer, o apóstolo São Paulo vai adentrar, não vai? Na região. Agora vai ter essa cura, vão achar que eles são Deus, mas vamos ver, olha o que ele pregava. Quando chega no versículo 6, assim, ó: sabendo eles fugiram para Listra e Derbe, e cidades da Licaônia, e para províncias circunvizinhas, para pregar, porque os judeus estavam perseguindo. Aí ao 7, e ali pregavam o quê? O Evangelho. E ali pregaram a morte, a ressurreição do Salvador. Ali pregaram a expiação. Ali pregaram que esse santo de Deus que veio aqui, ele morreu no lugar deles, morreu em nosso lugar, e ele agora perdoou os nossos pecados, e o Espírito Santo veio fazer morada. Quer dizer, isso tudo envolvia a pregação apostólica. Você percebe aqui que na pregação dos apóstolos não tem tipo isso a gente ouviu esses dias, eu não sei se foi semana passada o reverendo pregar sobre isso, na resolução de problemas. Não é uma ajuda mental para solucionar algo. Não, eu estou com um problema, vamos ver o que a psicologia vai dizer, ou vamos ter um gatilho que desperte algo bom em você. Muitos evangelhos por aí vivem assim: não, você precisa de um aconselhamento com um psicólogo, porque isso que você está enfrentando na sua família, é só você tomar esse direcionamento. Eles não faziam isso não. Ele mostrava Jesus Cristo, mostrava que a solução para os problemas não é gatilho nenhum, não. A solução para o problema é você ter um encontro com Cristo, porque quem resolve a nossa vida vai ser Jesus, gente, vai ser o Salvador, não vai ser essas coisas não vai ser um encontro, não, vamos lá, porque ele é esse. Olha, esse aí, ele fez curso de a psicologia, sabe trabalhar a mente como nunca, entende a mente da criança, a mente do adolescente. Quem melhor que Jesus para entender a mente humana? E a mente humana, quando busca entender o outro humano, ele sempre vai errar. Mas a mente divina de Cristo, quando olha para nós, só você pegar a Bíblia. Só você pegar a Bíblia. Quando ele chega para aquela mulher samaritana, quando olha para dentro da alma daquela mulher, é a mente de Deus. É isso que o Evangelho proporciona. E ali eles pregavam o Evangelho. Glória a Deus.
E aí, a primeira viagem tem essa glória, aleluia, essa glória divina, essa glória soberana de Deus, a pregação sobrenatural, e eles vão adentrar a segunda viagem. Agora, quando chega a segunda viagem, lembremos que nós temos um que desistiu, nós temos um que falhou lá, mas isso não vai impedir de caminhar, não vai impedir, nada pode te parar de caminhar. Nada pode te parar, sabe, você de ir para um projeto no lar, você, não, vou deixar de dirigir porque meu marido se levantou, aí que você deveria ir, aí que você deveria ir, porque Jesus é o cabeça de tudo isso. Quem está entendendo? Não vou evangelizar mais no projeto jovem não vou ir porque eu estou muito cansado, estou fazendo faculdade agora, estudo muito. Os grandes nomes dessa igreja que prosperaram, fizeram faculdade, foram grandes, estavam aqui no projeto jovem. Sabe, mas qual a diferença? Então, quer dizer, nada pode me impedir. E aí, quando ele adentra a segunda viagem, e aí você vê ali a desavença entre Barnabé, e Saulo, mas ele vai adentrar o campo missionário. Agora, lembremos, Paulo vai voltar para a igreja que foi comissionado. O reverendo já falou isso aqui esses dias. Então, quer dizer, ele não vai de maneira nenhuma a bel prazer fazer as coisas da cabeça dele. Não, peraí, eu não fui enviado, então agora eu vou voltar à igreja que eu fui enviado. E aí, ele voltando à igreja que foi enviado, a mesma igreja agora volta. Só que a primeira viagem, lembra que a gente já falou aqui? Foi uma viagem feita por mar, pegou muito embarcações, portos, foi no porto de Seleucia, e depois partiram para o porto ali para adentrar a Ásia. Agora ele vai por terra, ele agora vai pegar essas regiões de terra. No capítulo 15, versículo 39, quando você fala da segunda viagem, aí, quando fala, aí começa essa contenda que o Barnabé leva o Marcos, vai navegar para o Chipre, não vai querer continuar, mas Paulo é comissionado. Aí Paulo, versículo 40, e tendo Paulo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus, passou pela Síria e Sicília, confirmou as igrejas, e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um discípulo por nome Timóteo. É maravilhoso como Deus é dono da obra. Aí daqui a pouco Deus vai trazendo pessoas. A gente não pode achar que a obra de Deus sofre crises. Não, Deus sempre vai preparar alguém. E lembremos, aquele que Deus prepara, às vezes sempre é melhor que a gente. Porque a gente fica muito orgulhoso, muito prepotente. Que será da igreja sem mim? Que será de você sem ela? A igreja continua igreja, porque o cabeça é Cristo. Agora você não continua sendo ninguém sem Ele. Amém? E aí, quer dizer, aí ele vai agora, acha um Timóteo. Olha que glória, olha que maravilha. Acha quem? Um Timóteo. Aí, quer dizer, depois, Paulo e Silas vão seguir para a Síria e a Sicília. Vai pegar essa região toda aí no capítulo 15, versículo 41 em diante. Agora, é interessante o capítulo 16, versículo 5, que isso mostra a força do evangelho pleno. Ele diz assim, e de sorte que as igrejas eram confirmadas e na fé, e cada dia crescia o número dos discípulos. Olha que maravilha. Quer dizer, então, olha a graça de Deus sobre esse apóstolo maravilhoso. E aí, irmãos, para a gente ir por uma conclusão, nós temos aí, o Espírito Santo vai, a vontade boa do apóstolo, mas Deus não quis. Às vezes nós podemos até ter vontade boas, mas será que Deus quer? Às vezes é até louvável, até justificável, mas será que Deus quer isso? Nem tudo que a gente quer é vontade de Deus. Aí o apóstolo São Paulo, ele vai querer muito, é louvável, ele quer pregar, mas Deus quer que ele pregue em outro lugar. Quer dizer, o ministério estava na mão do Espírito Santo. É igual a nossa igreja aqui, o nosso ministério. Quando vai ter isso? Quando o Espírito Santo mandar. Quando o Espírito Santo dirigir. Quando o Espírito Santo falou, olha, parou. Amém? É assim, glória a Deus. Lembra dos filhos de Israel? A nuvem anda, o povo anda. A nuvem para, o povo para. Nós somos assim, onde o Espírito Santo manda, nós vamos, caminha, a gente caminha. Vai fazer isso, a gente faz. Por isso que o reverendo fica aqui, gente, buscando. Eu não sei quantos sábados já tem que o reverendo está aqui sempre buscando as Macedônias, à noite, orando. A hora que Deus falar, quer dizer, está sendo guiado. Agora, olha, vocês oraram tanto, agora vão para tal lugar. É o Espírito Santo. É o guiar do Espírito Santo, tá?
E aí, essa ação sobrenatural do Espírito Santo, quando Paulo, o Espírito impede, Atos 16:6 vai dizer, o Espírito Santo vai impedi-lo de pregar em toda essa região, porque a região da Bitínia, a região do Ponto, eram regiões muito populosas, regiões muito grandiosas. E imagina, o apóstolo querendo ganhar alma, toda essa parte ele queria pregar. Mas aí ele vai para Troade, em Troade uma visão, um macedônio do outro lado, vem, atravessa até nós, e aí o Espírito Santo deu a direção, Macedônia. A vontade de Deus agora é Macedônia. E aí você imagina, se ele tivesse pregado, ele queria pegar essa região de Bitínia, Ponto, ele iria até alcançar algumas pessoas ali, mas ele não vai, mas quando ele voltar à Ásia, sabe o que vai dizer lá na frente? Que todos os habitantes da Ásia ouviam falar no Evangelho. Por quê? Porque quando ele voltou, foi dirigido pelo Espírito Santo. Foi pelo Espírito Santo. Aí agora, o Espírito Santo quer ele agora onde? Quer na Macedônia, vai chegar em Filipos, primeira cidade da Europa. Ali vai encontrar Lídia, Lídia vai ser batizada. Depois Paulo e Silas vão ser presos ali. Quer dizer, dali vão pregar para o carcereiro, quer dizer, vai a conversão daquele homem, a guarda pretoriana vai ouvir falar do Evangelho, vão expulsar o demônio de uma jovem, quer dizer, o Espírito Santo foi direcionando ele nessas viagens, vão chegar de Filipos, vão para Tessalônica, de Filipos vão para Tessalônica, a igreja de Tessalônica, imagina, foi um empreendimento, igual como ele ficou alguns anos em algumas cidades, vamos ficar tantos anos em Tessalônica, não foi, 3 sábados, e ali o Espírito Santo entrou nos corações, o evangelho verdadeiro pregado, eles creram de tal modo que ao ponto de, como os apóstolos recebiam o sofrimento com alegria, eles também eram, o apóstolo São Paulo chega a dizer, vocês são como nós, recebem as provações com alegria, transbordando de alegria, e todos os habitantes da Acaia e dessa região da Macedônia ouviam falar do evangelho pregado por esses crentes. Então, olha a missão que Deus havia dado. A perseguição leva eles para outra cidadezinha, vão para Bereia, porque lá em Tessalônica a perseguição foi capítulo 17 de Atos, foi tão grande, que Jasão, um novo convertido, eles vão levar Jasão preso no lugar de Paulo, porque a lei romana dizia que se você abriga um fugitivo de Roma, você deveria ser preso, se ele não fosse encontrado fugitivo, você deveria ser preso. Aí levam um novinho na fé, o Jasão, você vê que o camarada está disposto, você é sou seguidor, vou te levar, vamos me levar. Hoje em dia nós temos muitas pessoas omissas, que se escondem, qualquer coisa nega a fé, nega o Salvador, nega o Cristo. Não, nós estamos vendo aqui pessoas que... Sim, senhor. É muito interessante, cada discípulo, cada cooperador, cada cristão, verdadeiramente fazer uma reavaliação, fazer um autoexame, se estão verdadeiramente em Jesus Cristo. Entende? Amém. Nesse Jesus Cristo que morreu por nós, né, que ressuscitou, que nos perdoou. O reavivamento, é preciso que cada pessoa ela faça um autoexame disso, porque essa é a última hora. Verdade. Essa é a última hora. Né? Então, a motivação de viver é Cristo. Quer dizer, essas pessoas, fica muito claro, que viram Jesus como o maior tesouro, a maior riqueza, a solução para tudo. Não é? Então, ele não está em segundo plano, não é secundário. Então, está cheio de mortos, espiritualmente falando, com o nome de crente, porque precisa voltar a isso aí. Não é? Eles precisam voltar, não é a placa da igreja, não é o pastor, eles precisam voltar, a gente encontra desviado por aí, né? O que essas pessoas estão querendo? Estão esperando o quê para voltar? Para se reconciliar com Deus? Estão dependendo de quê? Não é? Você, quer dizer, discorrendo aí, vai mostrando muito bem isso, falando agora desse personagem do Jason, né, que vai se expor. Né? Então, quer dizer, Jesus Cristo, Jesus, o Filho de Deus, e também Filho do homem, que tomou a natureza humana, que se humilhou, que se esvaziou, que foi à cruz,
né? Foi a cruz, ele não fugiu dela, não evitou, não é isso? Era a vontade do Pai, por causa de uma salvação eterna, uma coisa gloriosa, né? Por mais que a pessoa nessa terra chegue a 120 anos, né? Chegue a 120 anos, mas na maioria dos casos não vai chegar a 120 anos bem, de saúde, sempre com a sequela, né? Pode ter uma exceção, né? Mas a exceção confirma a regra. Por mais que ela chegue, mas a eternidade é muito grande, os milhões de anos é muito grande. E vamos lembrar que a pessoa, segundo as Escrituras, ou ela vai gozar, usufruir dos benefícios que vêm dessa morte expiatória e dessa ressurreição gloriosa, então, ou ela vai, quem crer será salvo, quem não crer estará condenado. Então, hoje, precisamos que as pessoas deem crédito ao que está escrito na palavra de Deus, e não pastores que afagam o ego, e irarará, e as pessoas não têm nenhuma sensibilidade em relação ao pecado, né? a questão do pecado, e que a vida gloriosa é estar em Cristo, cheios do Espírito Santo. Né? Ao mesmo tempo que nós, obreiros, né, homens de Deus e mulheres de Deus, devem estar muito predispostos a qualquer orientação, partir para a gente iniciar uma nova obra, né, quer dizer, uma nova igreja, como aconteceu, como tem acontecido na nossa igreja mesmo. Né? Quer dizer, então, uma nova Lima Duarte, uma nova Osasco, uma nova Juiz de Fora, uma nova Ribeirão, uma nova... Então, a gente não está apegado, não é? Apegado emocionalmente a pessoas ou a lugar, mas está apegado a Cristo, entendeu? Quando você falou aí do Espírito Santo, que hoje, nesse momento, né, os nossos líderes de projeto Jesus em Minha Casa, correto, estejam libertos para seguir qualquer uma reorientação. Não, agora você vai para aquela casa, ou vai para aquela família. Mas já me acostumei com aquela família, e daí? Quem manda não é o Espírito Santo? Então, vamos embora, meu irmão. Esteja pronto. Não, sirva bem, dê o seu melhor nessa casa, nesse bairro, nessa igreja filial, correto? Qualquer que seja o trabalho, mas pronto para qualquer coisa. Diz assim, eis-me aqui, Senhor, não tenho resistência. Onde quer que me enviares, eu irei. Né? Porque quando diz que o Espírito Santo comandou e ele continua querendo comandar. Não é? Ele continua querendo dirigir. Então, até mesmo essa reunião nossa sobre Atos, né? Quer dizer, esses dias veio muito forte, fale sobre o Evangelho, para fortalecer as ovelhas, fortalecer os crentes, né? Em que eles não se enganem, porque houve uma grande palestra e pensa que é Evangelho, pô. Né? Evangelho é o que eles pregaram. Quando vão confrontar o pecado, vão denunciar o diabo e vão mostrar o meio, único meio para chegar na cidade maravilhosa, que não é o Rio de Janeiro, é a glória, é a presença do Senhor. E é por essa razão que a gente tem que dizer como Paulo, ele estava na prisão e dizia, já não sou eu quem vivo, mas Cristo em mim. Não é isto? Não, e lá em Atos, né, não tenho a minha vida por preciosa, não me poupo, me gastarei mais ainda. Glória a Deus. Continua, pastor. Oh, meu Deus, que pepita de ouro. Glória. E esse Deus é maravilhoso, você vê, era a vida desses homens, né? Quer dizer, saindo de Tessalônica, essa situação toda com Jason, lá, aí vem para Bereia, aí estamos na segunda viagem, para terminando ela, aí Bereia, Atenas. Atenas, o homem de Deus vai esperar alguns cooperadores e vai ficar curtindo a cidade. Não, ele não tem a vida como preciosa, pelo contrário, Atenas ele vai pregar o Evangelho. Atenas ele vai fazer o quê? Anunciar o Evangelho. Aí lá, olha só que coisa maravilhosa aí, vamos abrir aí o 17:22, a partir do 15 você já poderia até ler, né?
a gente podia ler a partir do 15, e os que acompanharam Paulo levaram até Atenas, recebendo a ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, mais depressa possível partiram. Enquanto Paulo esperava em Atenas, seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade entregue à idolatria. Olha só, vendo a cidade inteira, o espírito se comovia. Não é igual aquela pessoa que olha a situação e está indiferente, né? Olha a situação, olha a pessoa, o vizinho está do teu lado, o cara é espírito, o cara é kardecista, o cara é testemunha de Jeová, e você tem até amizade com a pessoa, conversa de todos os assuntos, mas o espírito não fica removido, aquilo não leva você a um jejum e oração para ir lá, para pregar, para falar. Quer dizer, Paulo não, Paulo quando vê, ele fica impressionado com aquilo, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus religiosos todos os dias, na praça, com os que se apresentavam. Aí ele vai pregar pelos os epicureus, os estoicos, vão chamar ele de parolheiro depois e tal, mas é interessante porque, aí no versículo 19, tendo, levando ao Areópago, dizendo, poderemos nós, olha só, saber que nova doutrina que falas, pois coisa estranha nos traz aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Você imagina, aqui nós estamos num território que, para os gregos, a vida humana ela é muito importante, a beleza, tanto que quando você vai retratar a Grécia, os achados arqueológicos sempre foram, os deuses gregos eram a perfeição humana, então para eles era muito importante a vida humana, o intelecto humano, só que agora Paulo vai apresentar alguém que morreu, e que a morte deste homem é o sucesso da nossa elevação, e que ao terceiro dia ele ressuscita. Então você imagina, que doutrina é essa? Você imagina ali em Atenas, Atenas é palco das filosofias, você imagina, grandes filósofos vieram de lá. Agora olha o que ele vai dizer aqui, ó. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido, a este pois que vós honrais, não conhecendo, é o que vou anunciar a vocês, e Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servidor por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá toda a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração do homem. Você vê que o homem está pregando forte aqui, o Evangelho. Aí é maravilhoso, por quê? Porque ele continua, e ele vai dizer aqui no versículo 27, para que buscassem o Senhor, se porventura Tautiano pudesse achar, ainda que não de longe, cada um de nós, porque nele vivemos, no Senhor, nele nos movemos, no Senhor, e nele existimos, no Senhor, como também alguns dos vossos poetas dizem, pois somos também sua geração. Quer dizer, o apóstolo está impregnado e preocupado em mostrar para aqueles homens daquela cidade, o mais importante é Cristo o Senhor, amém? E se a gente continuar lendo, você vai ver que ele vai adentrar que esse Deus vai julgar os homens. Esse Deus vai julgar por esse varão, por esse Senhor. E aí, quando você pega, aí o apóstolo Paulo sai dessa região, e ele volta mais uma vez à igreja onde ele foi comissionado, e aí vamos entrar na terceira viagem missionária, que é uma viagem mais administrativa. Ele agora vai passar por todas aquelas regiões, que ele havia antes, na primeira, segunda viagem, vai fazer uma reunião com os líderes de Éfeso, e ele vai passar um tempo agora ali na cidade de Éfeso. Olha a coisa especial, e lá no capítulo 19 a gente consegue ver essa manifestação divina do apóstolo na terceira viagem, e você verá agora que o apóstolo São Paulo, incansável em querer levar o Evangelho, querer pregar o Evangelho. A gente começa um pouquinho antes do 19, o 18, 23, ele diz aqui, e achando ali algum tempo partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia, Frígia, confirmando
todos os discípulos. Quer dizer, passo importante do apóstolo, confirmar os discípulos. Quando chega no 19, aí ele vai para as regiões superiores, quer dizer, em terra. Aí o apóstolo vai andar por todas essas regiões superiores na terra. E lá no capítulo 19, versículo 22, para a gente fechar aqui, e enviando a Macedônia 2 dos que serviam Timóteo e Erasto, ficou com ele algum tempo na Ásia. Ali acredita-se que ele ficou 3 anos. Você imagina, ali na Ásia pregando. Ele nunca ficou tanto tempo nos lugares assim como ficou ali. E aí, 19, 23 já tem alvoroço. Naquele tempo houve um pequeno alvoroço acerca do caminho. Quer dizer, então o apóstolo São Paulo, ele vai caminhando, vai pregando o evangelho genuíno e verdadeiro, ele vai anunciando o poder de Deus nessas cidades, e o Espírito Santo vai confirmando. E aí nós vemos que, como a graça de Deus foi junto desses homens, desse apóstolo, e que eles estavam agora dispostos a qualquer coisa. E é interessante que, lembra, o livro de Atos, o capítulo 28, não tem uma nota, o Lucas não dá uma nota findando o livro, como tem nas epístolas. Muitas epístolas, o próprio apóstolo São Paulo dá a nota de saudação final. Atos não. Sabe por quê? Porque o Atos não terminou ainda, continua conosco. Você é agora o instrumento da época, nós somos o instrumento da época. O livro, o capítulo 28, é a viagem dele a Roma. Então trata agora desse entorno de Roma, ele indo para Roma, ele preso na sua casa. Quer dizer, por quê? Porque Lucas quis mostrar que outros terão que segurar nesse bastão agora, e é a nossa vez, é a nossa era, é o nosso tempo agora, amém? E nós vamos fazer uma oração? Sim, senhor. Vamos levantar, fazer uma oração, porque tudo isso que a gente ouviu, as viagens missionárias, esse entorno do verdadeiro evangelho, é maravilhoso. Eu vou, deixa eu ver aqui, eu vou ler para vocês aqui esses apanhados que eu escrevi sobre o evangelho. Nós lemos Atos 14:7, quando falei ali, pregaram o evangelho, né? Atos 14:21, já diz assim, ó, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Quer dizer, o evangelho verdadeiro faz muitos discípulos. Voltaram para Listra e Icônio. Atos 8:40, e Filipe achou-se em Azoto, passando, anunciava o evangelho. Anunciava em todas aquelas cidades. Atos 16:10, diz assim, e logo depois dessa visão, procurando partir para a Macedônia, concluiu o Senhor que nos chamava para anunciar o evangelho. Atos 20:24, mas de nada faço questão, nem tenho minha vida como preciosa, quanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E no Atos 15, versículo 7, ali a gente fecha, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse, homens e irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para os gentios, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e cresce. Você percebe que Filipe, Paulo, Pedro pregavam o evangelho. Então havia uma concordância. Eu tenho que pregar o evangelho essência, o evangelho como nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Eles queriam frisar sempre isso. Paulo chega a dizer, ó, como recebi do Senhor, como recebi do Senhor. Então quer dizer, e nós temos feito isso em nome de Jesus. Vamos orar, vamos orar para que o Espírito Santo nos ajude a nos firmar nessas verdades, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos primeiro te agradecer por estarmos aqui na Tua presença e ter, meu Pai Celestial, esse privilégio de estar num ministério onde o evangelho verdadeiro, genuíno é pregado. Meu Deus, nós te agradecemos por isso. Agora te louvamos e reconhecemos a Tua graça sobre as nossas vidas. Meu Deus, porque o Senhor, meu Pai, abriu o nosso entendimento através da palavra, abriu o nosso entendimento através da mensagem bíblica, e nós, meu Pai, estamos aqui completamente rendidos a Jesus Cristo, estamos aqui completamente governados por Jesus Cristo, estamos completamente
completamente governado, meu Pai, como Ele sendo o Senhor da nossa vida. É Ele que rege, é Ele que governa, é Ele que manda, é Ele que direciona a gente. Por isso, meu Pai, nós queremos que tudo que aprendemos, e vamos aprender ainda, que possa governar nossos corações, nossa mente, em nome de Jesus. Recebeu o pastor. Glórias a Deus. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo.